Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonathan e hoje nós vamos tratar aqui sobre divisão e conquista, que é um assunto bem bacana que pode nos ajudar a resolver uma série de problemas. Para contextualizar, eu trouxe aqui essa imagem de um quarto bagunçado, como vocês podem ver, né? E quem nunca, né, se deparou com essa visão em sua própria casa ou na casa de um amigo, no quarto dele ou de um irmão, ou algo nesse sentido, né? É muito comum nos depararmos com algo bagunçado em nossa casa. Então, pensando nisso, qual que seria a melhor estratégia que nós poderíamos seguir para organizar esse quarto, né? Eu simplesmente posso sair pegando tudo que está no meio do quarto e depois ir separando e, enfim, mas isso pode nos trazer algumas complicações. Como vocês podem ver nessa imagem, tem bebida, tem xícara, tem várias coisas aqui que no meio desse processo podem acabar ah, derramando em cima de uma roupa ou algo nesse sentido, né? Então, antes de pensarmos de fato em como utilizamos a técnica de divisão e conquista, eu queria trazer esse exemplo para que a gente pudesse pensar um pouquinho sobre qual seria a melhor estratégia para arrumar alguma coisa, para resolver um problema complexo, né? Entre aspas, aqui a princípio, que seria esse quarto, né? Agora vamos ver de fato o que é divisão e conquista. A divisão e conquista, como eu falei, é uma técnica que nós podemos utilizar para pegar um problema complexo e tentar dividi-lo em subproblemas. Fazendo isso, nós objetivamos, nós almejamos solucionar esses pequenos problemas, esses subproblemas, para que então nós tenhamos a solução desse problema maior. Então, pensando no nosso problema anterior, que seria o quarto bagunçado, como que nós conseguiríamos aplicar a técnica de divisão e conquista para que a gente conseguisse ter uma melhor resolução desse problema complexo, que seria arrumar o quarto? Nós poderíamos, por exemplo, selecionar algumas peças de roupa que têm características semelhantes, como, por exemplo, camisas, separar camisas num lugar, separar bermudas em outro lugar, separar bolsas em um lugar, separar tênis em um lugar, e formando esses grupos que têm características semelhantes, ao final nós podemos guardá-los em seus cantos específicos sem ocasionar uma confusão, algum problema durante esse processo. E agora falando sobre como fazer isso de fato, né? Quais que são os passos da divisão e conquista? Como o próprio nome já nos sugere, dividir, conquistar e ao final combinar essas soluções dos subproblemas, como nós falamos anteriormente, para que nós possamos então resolver o nosso problema maior. Pensando novamente ali no caso do quarto, ao dividir cada peça de roupa, cada tênis em seus respectivos conjuntos, ao final nós podemos combinar essas divisões e guardá-las em seu local adequado, certo? Isso seria os três passos da divisão e conquista: dividir, conquistar e combinar. Agora, nós podemos visualizar melhor esse processo nesse outro exemplo. Nós temos um problema, nós estamos dividindo esse problema em subproblemas, né? Então aqui nós temos o quarto bagunçado com várias coisas diferentes para arrumar e colocar em seus devidos lugares. E aqui nós estamos dividindo o problema em eu tenho o subproblema agora de organizar as camisas. Eu tenho o subproblema agora de organizar os tênis por ordem, por cor, ou o que seja, né? E essa é a estratégia de conquista, né? Uma vez que a gente resolve esses problemas menores, que são mais fáceis de serem resolvidos, nós então combinamos essas soluções para que nós possamos ter o produto final,
que seria a solução para o meu problema inicial, que seria o quarto arrumado. Ok? Vamos seguir então. E aqui eu estou trazendo agora para vocês analisarem um problema clássico, que é um problema de ordenação, né? Nós temos um conjunto de elementos, um conjunto de números, por exemplo, e nós queremos ordenar esse conjunto de números na sua ordem crescente, ok? Então, se eu tenho 2, 3, 1, 0, eu quero que ao final esse produto seja 0, 1, 2, 3. Nós temos uma forma de fazer isso hoje que é uma solução um pouco ingênua, que nós chamamos de bubble sort, ok? Ah, por que que nós chamamos essa técnica assim? Basicamente, porque ela pega dois números, como se fossem duas bolhas ali, né? E troca essas duas bolhas de lugar. Como vocês podem observar aqui nesse primeiro passo, nós temos a troca do número 1 pelo número 5, depois a troca do número 4 pelo número 5, depois a troca do número 2 pelo número 5, ou seja, eu vou sempre comparando um número com seu sucessor e verificando se ele é menor, igual ou maior. Se o número da esquerda for maior do que o da direita, eu faço a troca, certo? E vocês podem perceber que nesse primeiro passo eu estou fazendo uma troca somente para o número 5. Eu estou comparando o número 5 com os demais números da direita e estou trocando eles para o caso onde o número da esquerda, o número 5, é maior, certo? E aí agora vocês podem perceber exatamente o porquê que a gente chama isso de solução ingênua. Porque dessa forma, com esse algoritmo, nós estamos comparando todos os números, nós estamos fazendo inúmeras comparações para que nós tenhamos então o nosso produto final, que seria o array ordenado. Percebem? Será que não existe uma forma de aplicarmos essa técnica de divisão em conquista para que a gente consiga então, de uma forma mais eficiente, organizar melhor esse algoritmo? Vamos pensar então. Mas antes disso, nós temos aqui a forma como ficaria o código dessa solução do bubble sort. Basicamente, nós temos o array que nós queremos ordenar e nós temos o tamanho dele, né? Dessa forma, nós temos aqui um laço dentro de outro para que nós possamos comparar o número inicial com todos os seus sucessores até que não haja mais uma troca, né? Para então nós seguirmos para o próximo passo do laço que está mais exterior, certo? Essa é uma das maneiras mais eficientes de implementar esse bubble sort, porque nós só fazemos as trocas quando de fato houve uma troca anterior, né? Se não houve uma troca anterior, nós já seguimos para o próximo passo, para as próximas comparações em seguida, certo? Agora, pensando em aplicarmos a técnica de divisão e conquista para o algoritmo de ordenação, nós temos uma opção hoje que é chamada de merge sort, tá? Basicamente, o merge sort, ele pega um conjunto de elementos e como nós vimos lá nos passos de divisão e conquista, nós temos esse conjunto de 4 elementos dividido em conjuntos de 2 elementos, depois dividido em conjuntos de um elemento cada, onde nessa etapa nós temos 4 conjuntos de um elemento, e então nós temos a combinação, né, desses elementos. E ao combinar esses elementos, nós iremos comparar. Se 4 é maior do que 2, então nós trocamos. E aí ficamos com 2, 4. E do outro lado,
Se 6 é maior do que zero, então nós iremos fazer a troca. Então ficaria 0, 6. Da mesma forma, com esses dois conjuntos de dois elementos, nós teríamos a ordenação desses números, né? Então, compara esse 2 com o 0, depois compara esse 4 com o 0 e nós iremos colocar 0, 2, 4, 6. Essa é a solução final utilizando a estratégia de divisão e conquista, né? Aqui é a combinação desses arrays. E quando a gente combina, a gente vai comparar e vai fazendo as trocas devidas, né? E como ficaria então a implementação do merge sort? Primeiro nós temos uma função que nós chamamos de função auxiliar, que vai ser a função recursiva no final das contas, né? Nesse caso aqui, essa função que nós chamamos de merge sort, nós iremos chamar ela da esquerda do array até o meio dele. Depois, nós iremos chamar a solução do meio mais um até a direita, que é o final do array, né? Para que então nós apliquemos essa abordagem aqui, esse algoritmo de merge sort, tá? Então essa função seria a nossa função auxiliar para que nós possamos implementar as soluções de forma recursiva, né? Essas chamadas recursivas para o nosso algoritmo de merge, para que assim ele combine cada array fazendo as comparações devidas que nós precisamos para ao final termos o nosso conjunto de elementos ordenado. Tudo bem? Então, vamos olhar um pouco sobre a implementação dessa função merge de fato, tá? Como é que ela ficaria? Basicamente, eu tenho um array, né? Ali o pedaço do array que eu estou tentando organizar. Eu tenho uma variável aqui que eu chamei de p, outra aqui que eu chamei de q e outra que eu chamei de r. Mas basicamente vai ser o começo, o meio e o fim, tá? E aqui eu declaro dois vectors, um para pegar o array da esquerda e outro para pegar o array da direita, tá? E dessa forma eu associo as posições, os valores que estão no array original para esse array da esquerda e da mesma forma faço com o array da direita, tudo bem? E aqui no segundo passo, nós temos então as comparações, né? Se nós tivermos arrays aqui do mesmo tamanho, enquanto nós tivermos, né, na verdade, o N1, que seria o tamanho do array da esquerda ali, menor do que o I, que nós estamos iterando aqui, né? Então, nós começaremos do começo desse array à esquerda, nós iremos fazer as comparações com esse outro, que é o array da direita. Tudo bem? E aí isso até que ou o valor de i ou o valor de j chegue no valor de n1 ou de n2. Uma vez que aconteceu isso, significa que ou o array da esquerda ou o array da direita é maior do que o seu vizinho, né? Ou da esquerda ou da direita. E aí, por fim, se houver um caso onde eu tenha na esquerda um array de 3 elementos e na direita um array de 4, aqui o nosso algoritmo vai tratar exatamente esse caso para que nós não deixemos nenhum número de fora, certo? Então, os números que sobrarem em ambos os lados, em um dos lados, na verdade, né, que no caso seria o desse lado 4, que tem 4 elementos, nós
pegaríamos esses números que sobraram e colocaríamos no final, certo? Basicamente, essa é a nossa implementação do Merge Sort. E aí agora nós vamos ver um problema que utiliza o Merge Sort em sua resolução, tá? Que utiliza a técnica de divisão e conquista em sua solução, que é o problema de contar inversões. Esse problema ele é um problema que já caiu em uma Olimpíada Brasileira de Informática, certo? Em uma OBI. E ele é um problema bem recorrente, não só em competições, mas até em entrevistas de trabalho também. Tudo bem? Em que consiste esse problema? Basicamente, esse problema diz o seguinte: dado que temos um array de números, inversão é quando, para dois índices i e j, com i menor do que j, temos a na posição i maior do que a na posição j. Ou seja, basicamente é quando nós temos um array desordenado, certo? Se nós pegarmos esse exemplo que eu coloquei aqui, 2, 4, 1, 3 e 5, esse array está desordenado. Para eu ordenar ele, eu vou precisar fazer inversões, ou seja, trocas, certo? E como o próprio problema fala, o objetivo é contar o número de tais inversões, certo? Então, dado esse exemplo que nós temos, nós vamos ter três inversões. Por quê? Porque o 2 não é maior do que 4. Então, ele permanece no mesmo lugar. O 4 ele é maior do que 1. Então, nós fazemos a troca do 4 por 1. Temos a primeira inversão. Uma vez que nós fazemos essa troca, nós teremos então o 2, 1, 4, 3, 5, certo? E aí, agora nós precisamos fazer uma inversão de 2 e 1, porque o 1 está aqui agora e o 2 está aqui. O 2 é maior do que 1, então nós invertemos o 2 pelo 1 e ficamos com 1, 2, 4, 3 e 5. E para completar a nossa última inversão, completando 3 inversões, seria o 4 pelo 3. Como o 4 é maior que 3, nós temos aqui então a nossa última inversão, certo? Então nós invertemos o 4 pelo 1, o 2 pelo 1 e ao final o 4 pelo 3. Temos então o resultado final como sendo o array ordenado 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então agora, olhando para a implementação, vocês vão ver que é muito parecido com a implementação do Merge Sort. O que nós vamos ter de alteração, basicamente, é a implementação do retorno dessas contagens, ok? Então, além da combinação, das comparações e da combinação após essas comparações, nós vamos ter justamente essa união ali, é, essa contagem de tais inversões, né? E aqui, nesse primeiro momento, nós fazemos a contagem aqui dos elementos dos elementos restantes do array da esquerda, que são maiores que o array da direita. Então, isso significa uma inversão, nesse caso. E aqui nós temos o restante do merge sort, né? Como eu falei, copia os elementos restantes de cada array ali. E ao final nós temos o retorno das inversões, das contagens de inversões. Aqui, basicamente, nós pegamos o resultado, o retorno lá dessa função, do que foi contado nas duas metades, e também enquanto nós mesclamos essas duas metades, certo? Para que então nós possamos retornar de fato qual foi a contagem total de inversões que nós tivemos. E é isso, pessoal. Bem simples, apenas nós implementamos um contador, né, no nosso algoritmo de merge sort e tivemos o nosso resultado ali de contagem de inversões. Então, resolvemos o problema.
E aqui eu queria também falar sobre algumas considerações. A primeira delas é: a técnica, ela não é uma bala de prata, certo? Podem existir maneiras para resolver problemas específicos de uma forma mais eficiente, de uma forma mais simples, certo? Então, não pensem que essa técnica ela se aplica a todos os casos, ela é melhor para todos os problemas. Não é. O entendimento parcelado do problema, ele pode ajudar na resolução final. Então, para aquele caso inicial que nós discutimos, que foi sobre o quarto bagunçado, fez sentido separar conjuntos específicos para então resolver o problema maior? O outro ponto que temos é, em alguns casos, existe uma melhor eficiência ao utilizar a técnica, de fato, né? Como para esse caso da ordenação que nós mostramos, essa comparação do bubble sort com o merge sort, certo? E por fim, apenas para a gente ficar pensando aqui a respeito, eficiência nem sempre quer dizer simplicidade, certo? Eu posso ter o algoritmo de merge sort bem mais eficiente do que o do bubble sort, mas às vezes ele não vai ser mais simples de entender, ele pode ser um pouco mais complexo, justamente porque envolve um pouco de conhecimento de recursão, de você conseguir mapear esse problema e conseguir pensá-lo de forma mais abstrata, né? Ele exige alguns outros conhecimentos, não só o conhecimento de laços, certo? E é isso, pessoal. Nosso papo sobre divisão e conquista era isso que eu tinha para trazer para vocês e até logo.